Depois que Deus já te falou, quem mais você está escutando? Se Deus já te disse, por que você segue escutando outras pessoas? Se Deus te prometeu, por que você está atrás de alguma confirmação? Tem 10 falando bem de você. Se um começa a falar mal, te incomoda mais do que os 10 que falaram bem. Quantas vezes você derramou lágrimas à toa? Quantas vezes você perdeu noites de choro à toa? Que Deus falou, vou te dar, vai ser tua, mas você escutou os outros. Deus te falou que você vai casar e você quer escutar os outros se ainda dá tempo? Quem aqui tem uma palavra que o seu negócio vai prosperar, o seu próprio negócio vai prosperar? Você ainda quer ver um jornal de economia para saber se dá? A maioria dos negócios que decolaram em tempos de crise. Se você for seguir o que o jornal fala, tu não sai do papel. Chegou um tempo da gente parar de escutar outros depois que Deus já falou. Depois que Deus já falou, não tem mais quem escutar. Ninguém vai dar um conselho melhor do que ele. Ninguém vai te direcionar melhor do que ele. Ninguém vai determinar o teu futuro igual ele determina. Depois que ele falou, tá falado. Programa Boas Notícias com Tiago Brunet. Eu estou muito feliz nessa manhã. E eu tenho uma mensagem para compartilhar contigo. Abre a sua Bíblia em Números, capítulo 13. Se eu pudesse colocar um título nessa mensagem hoje de manhã seria: depois que Deus já te falou, quem mais você está escutando? Se Deus já te disse, por que você segue escutando outras pessoas? Se Deus te prometeu, por que você está atrás de alguma confirmação? Eu acredito que hoje Deus vai falar contigo. Porque muitas pessoas vieram na conferência de destino, saíram de casa, pagaram sua passagem, pagaram sua entrada para escutar o que Deus já te falou. O bom é que você ajudou o ministério, mas gastou o dinheiro, porque vai ser só a confirmação do que Deus já te falou, porque Deus não tem duas palavras. E para quem entrou aqui sem uma palavra, você vai sair daqui com uma. Porque Deus não nega a sua palavra para ninguém. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã. A terra prometida para os israelitas era a terra de Canaã. Por que a terra prometida? Porque quando eles ainda eram escravos, eles ficaram cerca de 430 anos escravos na terra do Egito. Então eles não tinham direitos. Assim como nós vimos a questão de Martin Luther King com os negros, eles não tinham direitos. E quando você não tem direitos, você começa a requerer isso. Quando você não tem direito, você começa a se revoltar. E talvez pela revolta, principalmente quando toca muito negativamente nas suas emoções, você toma atitudes que enfraquecem teu destino. Porque você age sem estratégia, você age sem inteligência. E geralmente com raiva, você não escuta a voz certa. Mas a Bíblia diz que depois de 430 anos, Moisés, que não era um homem perfeito, mas era o certo para aquela situação. Às vezes você acha que tem que ser perfeito para ser usado por Deus, perfeitinha para ser alguma coisa. Você só precisa ser o certo para aquela situação. E Moisés não era perfeito, até crime já tinha cometido, mas era o certo. E ele liberta o povo de Israel. E uma viagem que poderia ter durado de 4 a 7 dias, que fosse 40 dias, durou 40 anos. E o que confundiu o povo por 40 anos, a ponto de ficar perdido no deserto, largado por 40 anos, não foi a falta de um mapa, mas foi uma perda emocional e espiritual que fez com que eles não enxergassem o óbvio. Eu não sei se já aconteceu contigo, mas às vezes você está no aplicativo aqui, no Waze, no Google Maps, está te dizendo exatamente onde ir, ainda assim você consegue errar. Você fica nervoso, meu Deus, aqui quer dizer para ficar no meio ou para a esquerda? Você se perde emocionalmente, logo se perde fisicamente, geograficamente. Para você se perder fisicamente, você primeiro precisa se perder emocionalmente. Para se perder emocionalmente, você tem que estar perdido espiritualmente. Porque nós somos corpo, alma e espírito.
E é interessante ver que por 40 anos esse povo ficou no deserto, e por 40 anos eles experimentaram o poder de Deus, a glória do Senhor, a provisão, os milagres, de uma forma que nenhum outro povo experimentou, nem antes nem depois deles. Então é impressionante ver como nossas emoções podem nos enganar e como nossa falta de conexão com a espiritualidade pode nos deixar perdidos. E a ordem foi: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Depois de 40 anos, repete comigo, 40 anos. Depois de 40 anos, começou a ficar próximo a tomada da terra prometida. Hoje eu vou te ensinar tudo que começa a acontecer quando você está muito próximo de conquistar a sua terra prometida. Existem coisas que sempre acontecem. É impressionante como a história se repete. A Bíblia diz, através de Salomão, que não existe nada de novo debaixo do sol. Tudo que acontece agora já aconteceu um dia, está escrito. Então a melhor forma de você prever o que vai vir é estudando muito história, o que já passou. E é impressionante ao notar que está se aproximando a época da promessa. Está chegando a hora deles entrarem na terra que foi prometida a eles. Vai acabar a humilhação, vai acabar o tempo de dormir em barraca, vai acabar o tempo de se sentir escravo, vai acabar o tempo de comer só o que dá, vai acabar o tempo do aperto. O problema é que depois que Deus fala, não dá para escutar mais ninguém. Porque ninguém fala como ele. Em 2014, Deus me falou. Tiago, como é que é assim Deus te falou? Deus fala de várias formas. Em 2014, Ele falou com um sentimento no meu coração tão forte que transpassou todos os meus outros pensamentos. Eu não conseguia pensar em outra coisa. E o que Deus me falou foi: escreve um livro. Eu repeti a quarta série 2 vezes, quase fiz faculdade de quarta série. Como é que eu ia escrever um livro? O primeiro protótipo do livro eu apresentei para pessoas que eram líderes na época sobre a minha vida. Eles desfizeram de mim e falaram assim: mas você vai escrever um livro? Você está quebrado. Porque depois que Deus fala, se você for escutar os outros, é impressionante como a voz dos homens nos confundem, nos dispersa, nos distrai. E a Bíblia diz então, no versículo 1 e 2: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu dei de dar a Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Então Moisés fez exatamente como Deus fez. Pega 12 tribos, que eram as 12 tribos de Israel, pega o príncipe de cada tribo, reúne esses homens e fala o seguinte: eu vou mandar você. Ele está muito próximo, já geograficamente, nós estamos próximos à terra prometida. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos montar uma sentinela, nós vamos montar uma equipe de inteligência. Para quem é militar aqui ou entende um pouco de guerra, sabe como é que é importante a equipe de inteligência, quem vai fazer todo o reconhecimento. Então ele pega 12 espias, 12 espiões. Dentre eles estava da tribo de Rubem, Samua. Da tribo de Simeão estava Safate. Da tribo de Judá estava Calebe. Repete comigo, Calebe. Da tribo de Issacar, Gigeal. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Repete comigo, Oséias.
filho de Num. Da tribo de Benjamim, Paute, da tribo de Zebulon, Gadiel, da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, da tribo de Dan, Amiel, da tribo de Asser, Setur, da tribo de Naftali, Nabi, da tribo de Gade, Geuel. São estes os homens que Moisés enviou para espiar aquela terra. Vou repetir. Esses 12 homens foram o que Moisés enviou para espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés o chamou de Josué. Então, só para você saber, Josué não era o nome do famoso Josué. O nome dele era Oséias. Quem o chamou de Josué foi Moisés. Moisés falou, agora eu vou te chamar de Josué. Por quê? Porque eu vou mudar teu posicionamento. Até agora você estava posicionado aqui. Depois dessa visita que você vai fazer, sua vida vai mudar completamente. Vai mesmo, eu vou te mostrar como vai mudar. Então não cabe mais a mesma posição, nem sequer o mesmo nome. Eu vou te reposicionar, eu vou fazer um rebranding na tua vida. Eu vou mudar tudo que as pessoas veem e entendem sobre você. Porque é um novo tempo, e para cada novo tempo, eu te coloco uma nova marca. Para cada novo tempo, eu dou uma repaginada na tua vida. Ou seja, o meu coração pode ser muito parecido com o Tiago de 10 anos atrás, mas eu mudei muita coisa. Se colocasse o Tiago de 10 anos atrás aqui, você provavelmente não me escutaria. Porque para cada novo tempo que eu vivi, Deus deu uma repaginada. Deus muda as coisas. Não dá para você continuar sendo o mesmo a vida toda. Vai falar do mesmo jeito a vida toda? Vai usar a mesma roupa a vida toda? Vai fazer as mesmas brincadeirinhas sem graças a vida toda? Você nunca amadurece, você nunca melhora, você nunca dá um upgrade, você nunca se adapta a novas situações, você não entende um novo tempo na sua vida e começa a agir diferente? Vai sempre ser a mesma pessoa? Tem gente que encontra comigo no passado e fala, Tiago, está diferente, né? Não é o mesmo lá da Vila da Penha. Eu falei, graças a Deus. Se eu fosse o mesmo da Vila da Penha, eu não estaria fazendo o que eu estava fazendo hoje. Poderia estar preso. Não se vergonhe porque você mudou de fase e outros não. Não se vergonhe porque você se reposicionou. Ninguém é obrigado a ficar escravo do passado, não. Eu, hein? 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes, subi ao Neguebe, penetrai nas montanhas, vede a terra, como é o povo que nele habita, se é forte, se é fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se é boa, se é má, e que tal a cidade que eles estão morando, se eles têm arraiais, se são fortalezas, e também como é a terra, se é fértil, se é estéril, se tem matas, florestas ou não. Tede ânimo e trazei o fruto da terra para que eu veja. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Ramate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Sessai, Talmai, filhos de Anak. Depois vieram até o vale de Escol. E dali cortaram um ramo de vide, um ramo de videira, com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romães e figos. Eles, quando chegaram nessa terra, os frutos só se podiam carregar com uma vara por causa do tamanho. Traz para mim aqui a vara com uva. Eu pedi para separar só para vocês terem uma ideia. Uva é o único fruto citado de Gênesis e Apocalipse. Uva é uma das frutas mais sacras. É impressionante como quase tudo na Bíblia, do Antigo e no Novo Testamento, vai para a uva e para o vinho. Como significados espirituais e proféticos ou significados naturais. Se puder o Wesley e o Teixeira trazer. Será que esqueceram de mim?
Depois vieram até o vale, cortaram então um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. E esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Chamou tanto a atenção o tipo, a qualidade dos frutos que eles viram, chamou tanta atenção que eles chamaram o Vale de Escol. Não Escol. Escol, não se empolguem. Então está na Bíblia, né? Estou vendo vocês rindo aí, animados. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Quantos dias? O número 40 aparece em quase tudo na história de Israel até a terra prometida. 40 anos ficaram no deserto, 40 dias Moisés ficou no monte recebendo. Agora 40 dias espiando a terra. Aqui o vale, aqui a gente trouxe diretamente de Israel essas uvas. Estou brincando. Isso, assim, não foi de Israel não, foi aqui de Madureira mesmo. Imagina-se que o tamanho dos frutos eram tão grandes que a Bíblia diz, não sou eu que estou falando, tinha que ser carregado por 2 homens. 2 homens tinham que carregá-lo. Então eles rebatizaram aquele lugar. Tudo que é muito bom acaba recebendo um novo nome. Então eu falo assim, nós vamos colocar esse nome de Vale de Escol agora. Porque os frutos eram maravilhosos. Repete comigo, os frutos da terra prometida são maravilhosos. Eles já estavam provando, eles já estavam perto, eles já podiam pegar as uvas, as romãs, eles já sabiam o que era. Obrigado, pessoal. Eles já sabiam o que era. E ao cabo de 40 dias, versículo 25, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés, foram até o líder. Foram também a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã. Deram-lhes conta a eles e toda a congregação, mostrando-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente ela mana leite e mel. Ou seja, o que Deus falou é verdade. Qual foi a promessa? Eu vos enviarei para uma terra que mana leite e mel, que eram as delícias da época. Hoje leite e mel é uma coisa comum para a gente, então era uma força de expressão dizer, vamos para uma terra que mana leite e mel. Hoje a gente diria outras palavras. A gente falaria sua comida predileta, as suas delícias prediletas. Ou seja, a terra que mana leite e mel é a terra em que tudo dá certo, é a terra onde você vai encontrar o que precisa, o que deseja. E eles confirmaram, realmente essa terra mana leite e mel, e está aqui o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é muito poderoso. As cidades são muito grandes, são fortificadas. Também vimos os filhos de Anak, que era um povo inimigo. Os amalequitas habitam na terra. Os heteus, os jebuseus, os amorreus nas montanhas. Os cananeus habitam no pé do mar e na ribeira do Jordão. Então Caleb, repete comigo, Caleb, fez calar o povo perante Moisés e diz, ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. Então, de 12 estavam positivos quanto à palavra que receberam, 10 estavam negativos quanto à palavra, porque os 12 tinham em comum uma coisa, eles concordavam que a terra era boa. Os 12 concordavam, a terra é muito boa, mas só 2 animavam-se e animaram o povo a subir. 10 disseram, não tem como, porque nos nossos cálculos matemáticos, na minha inteligência, nós somos menores. Ou seja, depois de Deus te falar, você querer fazer cálculo matemático é brincadeira. Você está brincando.
Se Deus te falou que vai te dar uma coisa, você querer ver se tem um dinheiro no banco para fazer, você está desfazendo de Deus, só pode ser. Vai ligar para o gerente do banco? Eu não estou falando para você fazer nenhuma loucura, não. Eu estou falando em nome de Deus, e não em nome das suas loucuras. Ou você acha que existiria um movimento cristão como existe hoje se nós não tivéssemos fé para realizar? Se fosse no cálculo matemático, você acha que nós estaríamos do tamanho que estamos? Dos 12 nomes que eu citei, dos 12 nomes que por mais que você nunca tinha escutado, eu acabei de mencionar os 12 nomes no início dessa palavra. Quais os únicos dois que você se lembra? Quais os únicos dois que você se lembra? Josué e Calebe, porque ninguém lembra quem traz mais notícia, a gente tira da memória. A gente só se lembra de quem trouxe as boas novas, quem falou que era possível. Quem veio pra gente e falou, vai dar sim, continua. Quem tentou nos desanimar no meio do caminho, desaparece da nossa história e da história de muita gente. E diante dos filhos de Israel, eles infamaram a terra, ou seja, divulgaram uma má fama, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora seus moradores, e todo o povo que vimos nela são grandes de estatura. Também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Capítulo 14, levantou-se, pois, toda a congregação, e gritou em alta voz, e o povo chorou muito naquela noite. 40 anos no deserto, Deus decide falar o seguinte, chegou o tempo, chegou a hora da terra prometida. Pode mandar os 12 espias, Moisés. Deus falava com Moisés naquela época. Hoje ele fala com todo mundo. Naquela época ele escolhia um para falar, falou com Moisés. Moisés fala, Deus falou comigo, vamos mandar todo mundo para a terra prometida. Manda 12 espias para ver como é, para a gente já projetar a entrada. 12 vão. 2 voltam falando bem, 10 voltam falando mal. O povo acredita em quem está falando mal. Infelizmente a vida é assim. Tem 10 falando bem de você. Se um começa a falar mal, te incomoda mais do que os 10 que falaram bem. Eu tenho milhões de seguidores no Instagram, no YouTube, e às vezes eu estou lá vendo os comentários. 4.000 comentários dizendo, Thiago, parabéns, segue, vai em frente, muito bom, gostei e tal. Tem um falando assim, vagabundo. Aí me dá um negócio, eu falo, quê? Eu sou vagabundo de quê? Ah, não, vou ver quem é. Hoje eu não tenho mais tempo para isso, mas já aconteceu. 4.000 pessoas falando bem e você deixa para lá. Uma falando mal. Mas isso não acontece agora em 2024, não. É desde a época do povo de Israel no deserto. A gente acredita que quem está falando mal. Todo mundo gosta de uma boa fofoca, mas ninguém quer conviver com fofoqueiro. Então cuidado com as notícias que você leva para os outros. Que vão até te escutar porque o pessoal gosta de ouvir, mas não vai querer mais você por perto. Como não quiseram mais os 10, porque no final das contas, eles tomaram a terra prometida. Como é que ficou a cara desses 10 que falaram não vai dar? A pergunta é, você é do time que fala bem, que fala mal, que diz que vai dar ou diz que já está perdido? Você quer ser lembrado, quer ser colocado na história, ou você quer desaparecer da história? Você é daqueles que depois que Deus fala, está falado, ou você ainda quer escutar mais alguns? Porque Deus falou, eu vou dar a terra prometida, e eles quiseram escutar todo mundo. E aí, o que vocês acham? Ah, a gente acha que não vai dar certo. E aí o povo, o último versículo que eu li, Números 14, versículo 1, o povo ficou chorando. Quantas vezes você derramou lágrimas à toa? Quantas vezes você perdeu noites de choro à toa? Porque Deus falou, vou te dar, vai ser tua, mas você escutou os outros. Eu não sei se já aconteceu contigo aqui, mas comigo já aconteceu muitas vezes. Deus falou, vai sair a terra prometida, a nossa central de estúdio que nós estamos construindo. Aí muita gente falou, mas não tem dinheiro. A conferência de destino vai ser a maior de todos os tempos.
Mas vai ser em outro estado, né? Vai ser a primeira vez que a gente faz no Rio de Janeiro. Quem veio diz, só para eu saber. E deu certo. Não, vou mandar isso aqui para os inimigos. Peraí, vou filmar. Vou mandar para os 10 que não... os 10 que não duvidaram. Que duvidaram, aqui, ó. Aqui, ó. Josué e Caleb, um beijo. Porque quando Deus fala, Ele cumpre. Eu não preciso escutar quem está do lado contrário quando Deus já me falou que é meu. Eu não preciso escutar ninguém se Deus falou que esse aqui é o caminho. Agora, como é que a gente escuta pessoas? Quando a gente não tem uma direção clara divina. Aí tem conselheiro, aí tem nossos guias espirituais, aí tem muita gente para nos orientar. Mas chegou a hora, chegou o momento de nós alinharmos nossa vida e começarmos a escutar somente o que Deus nos direciona. Porque o que está acontecendo nessa conferência? Você veio aqui buscar respostas e nessa primeira mensagem você já vai sair com uma. O que Deus te fala já é definitivo. Não, você não escutou? O que Deus te fala já vai acontecer, já é definitivo. Deus falou, já é a resposta final. O que o médico te falou não é o final. Anos atrás eu estava com Vitor Hugo na UTI, no hospital. Eu tenho essa foto, ele todo inchado. Eu falei, partiu, não tem como. Com câncer no estômago. O médico falou, vamos ter que arrancar tudo. Eu falei, não tem como. Mas o que o médico fala, vem cá, Vitor Hugo, só para quem não te conhece, por acaso. Mas o que acontece? Está aqui uma prova, consegue subir aqui? Está aqui uma prova de que o que o médico fala não é a palavra final. Até mais magrinho. Tem gente aí tomando Mondial Ozempic e não fica magrinho que nem ele. Aliadinho. Até a gravata está larga nele, tadinho. Ele aqui é a prova de que o que Deus fala é o final. Forte aplauso, Vitor Hugo vai estar com a gente mais tarde. Aí você vem me dizer, quem aqui está solteiro? Meu Deus, uma conferência de solteiros? Deus te falou que você vai casar e você quer escutar os outros se ainda dá tempo? Quem aqui tem uma palavra que o seu negócio vai prosperar, o seu próprio negócio vai prosperar? Você ainda quer ver o jornal de economia para saber se dá? A maioria dos negócios que decolaram em tempos de crise. Se você for seguir o que o jornal fala, tu não sai do papel. Chegou um tempo da gente parar de escutar outros depois que Deus já falou. Depois que Deus já falou, não tem mais quem escutar. Ninguém vai dar um conselho melhor do que Ele. Ninguém vai te direcionar melhor do que Ele. Ninguém vai determinar o teu futuro igual Ele determina. Depois que Ele falou, está falado. Eu lembro uma vez que eu estava voltando nos Estados Unidos, estava morando nos Estados Unidos, vim para o Brasil no meio da pandemia. Voltei para o Brasil no meio da pandemia. Era uma época que o pessoal não estava nem vendendo, nem comprando, porque estava muito confuso. Foi logo no início da pandemia, no início de 2020. E a gente ficou igual o povo de Israel no deserto, de barraca em barraca, de casa em casa. A gente não tinha para onde ir. A gente fechou a casa dos Estados Unidos, viemos para o Brasil, ficamos de tempo em tempo. Estava alugando naquela época mais por temporada, ninguém queria fazer contratos longos, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. E passado mais ou menos um ano, a gente de casa em casa, mudamos 2, 3 vezes. Eu falei, eu preciso de um lugar para mim. E a gente foi vendo algumas casas. E como sempre a gente começa a ver o que pode pagar, impressionante. Como é que a nossa mente é limitada, né? A gente confia no Deus do impossível, portanto que seja no preço que a gente pode, né?
Que loucura. Eu comecei a ver os preços que eu podia, aliás. Até que os corretores que estão aqui que me perdoem, mas são muito usados pelo inimigo. Vermelhinho usa muito eles. O corretor fala assim, por que a gente não vai visitar uma que você não pode pagar, mas só para você conhecer? Pastor Silas, me falaram. Não é para comprar não, é só para conhecer. Ele já sabe que vai pegar teu coração, que vai chacoalhar. Aí entrei na casa que eu não podia comprar. Aí você já começa a ficar arrepiado. Ai, Jesus, estou sentindo. Ai, sabe que eu não posso, Senhor. E aí vem meu filho José e fala assim para mim, pai, essa aqui é a casa. Por quê, filho? Ali, ó, aquela pedra vai ser um monte de oração. Pode comprar essa. Eu falei, meu Deus, aqui eu não posso, eu tenho até a palavra já. Mas depois que eu recebi a palavra, eu falei, vai ser minha. Não liguei para o gerente do banco. Não pedi conselho para ninguém, porque eu já tinha uma palavra. Eu olhei para o corretor. Falei assim, vou comprar casa. Aí ele fez a pergunta indiscreta, nada a ver. Ele perguntou, mas você tem o dinheiro? Eu falei, que isso? Entrando na intimidade da pessoa assim, para que essa pergunta? Fora de contexto? E aí eu falei assim, se é Deus, eu vou ligar para o dono dessa casa e vou propor mais barato. Se ele aceitar, aí escrevi, na época ele escreveu por e-mail, aí ele me escreveu me xingando. Não sei se ele não entendeu o que eu escrevi. Me xingou. Aí eu mandei parte do Senhor. Eu sou crente, sou educado. Aí passou 4 dias, ele me escreveu assim, ainda está de pé? Ele está sempre de pé. E compramos sem escutar ninguém. Porque se eu escutasse meu gerente do banco, ele falava, não dá. Se eu escutasse os amigos, eu falava, mas ainda tem uma reforma cara para fazer, porque a casa ainda tinha que reformar. Até os arquitetos que a gente ia procurar falavam assim, olha, mas tem casas muito melhores aqui na região, hein? Mas é que Deus não me falou que seria essa casa, essa ou aquela. Deus falou que é essa aqui é minha terra prometida. Deus já viu ela pronta, você está vendo só na obra, aí acha que não é para você. Deus já viu o futuro, Ele sabe o que é melhor para você. Aprenda a confiar somente em uma voz e pare de colocar tua confiança na multidão de vozes. O apóstolo Paulo diz que existem muitas vozes no mundo e todas elas têm um significado. Isso quer dizer que a voz do medo vai trazer um significado se você escutar. A voz da angústia, a voz da dúvida. E o povo de Israel, para quem não sabe, acabou não entrando na terra prometida. Eu vou pregar isso à noite. Porque eles duvidaram de algo que Deus já tinha falado. Nunca duvide daquilo que Deus já te falou. Se Deus já te mostrou, vai acontecer. Não duvide do que Deus já falou que vai acontecer e não diz que não se Deus já falou sim. Se você sabe que está chegando o melhor tempo, a melhor época da tua vida, que você está a poucos quilômetros da tua terra prometida, pode ser tua vida emocional, tua vida financeira, pode ser tua vida familiar, pode ser o teu sonho, está próximo. E por que eu sei que está próximo, Tiago? Eu te dou agora a dica, porque tem gente falando para você não fazer. Tem gente falando, lá tem gigante, hein? Olha, lá tem fortaleza, lá a gente é desse tamaninho, a gente é igual gafanhoto, eles são grandões. Quando tem gente tentando desanimar, se tem alguém aqui que tem uma terra prometida em vista, seja em que área for, e tem alguém tentando desanimar, já fica de pé porque essa palavra é para você. Já fica de pé porque essa palavra é para você. Feliz e abençoados são vocês que não viram, mas creram. É a experiência que faz você largar o que você acha importante para tocar por algo muito melhor. Quem já se entregou de forma profunda ao Senhor? Quem já sobreviveu a momentos muito difíceis somente baseado na misericórdia do Senhor, já não quer trocar isso por mais nada.
The problem with Saul O problema com Saul is that Saul wanted the position, é que Saul queria a posição, but David wanted the presence. Davi queria a presença. Lord, I'd rather have your Senhor, eu presence. prefiro ter sua presença. A cada uno dio una medida de fe. A cada um ele deu uma medida de fé. Voy a despejar este enigma Eu vou despejar esse enigma. y vas a salir por esa puerta E você sairá dessa porta, creyendo que nada te es imposible. crendo que nada é impossível a você. Llegó el tiempo de você vivir lo que está escrito en la palabra del Señor. Quien va a vivir milagre grita. Quien va a vivir lo sobrenatural salta, pula. Se prepare, porque a primeira coisa que Deus vai te dar para você ter uma vida extraordinária é o dom de discernimento. Quero declarar que você e toda a tua família estarão na conferência 2026, uma nova estação.